Olá, se você pretende fazer o caminho de Santiago algum dia, então fique atento nesse vídeo que eu vou trazer várias dicas importantes para que o seu caminho seja muito mais tranquilo. São dicas que eu gostaria de ter ouvido antes ou que de fato eu até encontrei, mas que foi um desafio ter encontrado. Então eu vou trazer um resumo aqui de tudo que é mais importante para você fazer o seu caminho. Bom, o primeiro ponto importante sobre o caminho de Santiago é você entender que o caminho, ele não é um caminho só. Existem vários caminhos que vão te levar à Catedral de Santiago da Compostela, né? Então são vários caminhos de Santiago que existem, algumas opções que você pode escolher qual que faz mais sentido para você. Geralmente o mais conhecido, o mais realmente realizado é o caminho francês, que é um caminho que tem mais de 800 quilômetros, então ele leva mais de 30 dias geralmente para ser feito, né? A pé, pelo menos. Então tem que ver se é isso que você quer ou se você escolhe opções que são menores. Às vezes as opções menores são um pouco mais desafiadoras, mais intensas. Por exemplo, o meu caminho era o caminho primitivo, que é o caminho espanhol que sai de Oviedo, são 315 quilômetros, ele é mais intenso, só que ele é muito menor, né? Então tem 315 já para 800 já dá uma grande diferença. Então é claro que ele é mais intenso, como eu disse, só que são menos dias, então assim, a diferença é muito grande, porque se você escolhe fazer um caminho de 30 dias, você precisa focar muito mais no seu pé, na questão da mochila, de paciência, de tudo, né? Demanda muito mais tempo, digamos. Então depende do que você quer de interesse, qual que é o seu interesse maior, se você tem mais dias, se você não tem, né? Quanto tempo você pode. Tem o caminho português também, que é também em torno de 15 dias, que eu saiba. Tem um outro caminho espanhol que é pela costa... faz pela costa em cima também uma parte, isso que eu esqueci o nome do caminho. Então são várias opções que é importante você pesquisar antes de você ir, né? O que é interessante também de você saber? Que tem um aplicativo que eu gostei muito, que é o Buen Camino, e nesse aplicativo você pode escolher qual que é o seu caminho, e lá tem sugestões, por exemplo, de paradas, né, que na verdade eu tinha visto, mas eu não entendia direito como que eram essas paradas. Por quê? Porque na verdade quando você faz o caminho, você começa o caminho, né, digamos, da cidade de início, e você pode escolher quantos quilômetros que você quer andar e etc. Então, tipo, hoje eu posso ver se eu quero caminhar 10, se eu quero caminhar 20, quanto que eu aguento, né? Só que existe um grande problema, é hospedagens. Porque nem sempre vão ter hospedagens, tipo, hoje eu quero caminhar só 10. Mas às vezes só tem uma hospedagem ou daqui a 5 quilômetros ou daqui a 20 quilômetros. Então você vai ter que se adequar a elas, né? No caminho francês existem muito mais opções de hospedagens, então realmente você pode ir mais com essa disponibilidade. Eu, como fiz o caminho primitivo e numa época que muitas hospedagens estavam fechadas porque era inverno, baixa temporada, né? Eu fiz em novembro. Tinha poucas opções, então era basicamente só os albergues municipais que estavam abertos. Então realmente já era meio que definido, hoje eu vou ter que caminhar até a cidade X, porque senão eu vou ter que caminhar o dobro até outra cidade, por exemplo. Então você tem que prestar atenção nisso, né? Você pode ter um roteiro mais ou menos. Se você vai no período assim de alta temporada, que eu acho que abre temporada geralmente pelo dia 15 de março, pelo que eu vi, até final de outubro. Então aí é mais ou menos tranquilo para você conseguir mais opções de hospedagem, né? E o que é interessante também que eu esqueci de falar, que você não precisa fazer o caminho inteiro, na verdade. Se você quiser, você pode fazer só 100 quilômetros do caminho, independente de qual caminho seja, e você vai chegar até a Catedral de Santiago da Compostela, né? E lá você vai ter o seu diploma se você tiver os carimbos, né? Porque a gente sempre tem que pegar, tem a credencial do peregrino, então antes de você ir, de você começar, você pega a credencial do peregrino e você vai pegando carimbos durante o caminho, então parando em restaurantes, na hospedagem que você fica sempre, você vai pegando um carimbo e assim vai ser a prova, né, de que você de fato fez o caminho. Então, para quem não tem tanto tempo, não tem muita perna, né, tem problemas, dá pra fazer só 100 quilômetros. Por exemplo, os 100 quilômetros finais que eu fiz ali foram super tranquilos, sabe? Não tinha nada assim, tipo, muito intenso. Eu acho que um morro tinha só, que era bem difícil, mas assim, tipo, comparando com o resto, fichinha, né? Só fazer um morro assim intenso para 100 km é bem de boas. Então, se você quiser, você pode fazer só os 100 km finais, que começa em... Meu Deus, esqueci a cidade, gente. Começa com L. Lugo. Então, começa em Lugo, você pode fazer de Lugo até a Santiago da Compostela, vai dar 100 km, então belezinha, tranquilo pra você.
Mas voltando a falar do aplicativo, o Caminho, Buen Caminho, lá você pode escolher qual que é o caminho que você vai fazer e tem um mapa, então, do caminho, né? Quando você já estiver lá na cidade, que dá início, você pode ir acompanhando, então, a direção lá para que realmente não perca, né? Claro que sempre existem as flechas e as conchas, né? Nos lugares, assim, durante o caminho você vai acompanhando, a cada tantos metros tem isso, algumas são mais próximos, depende sempre do caminho, né? E você vai acompanhando, mas também é interessante nesse aplicativo, porque teve um dia que a gente se perdeu e eu tive que andar, perdi uns 30 minutos pelo menos, porque errei o caminho, não prestei atenção numa concha lá direito, né? Vi umas pessoas que estavam indo pelo outro lado, fui seguir as pessoas e acabei me ferrando. Mas então é muito importante assim você observar esse aplicativo, ter esse aplicativo, e para ter esse aplicativo, não sei se precisa de internet, mas eu acho que sim. E eu recomendo muito que você compre um chip local para que você possa estar usando, porque existem hospedagens que você pode ligar para reservar, por exemplo, principalmente se você vai, né, num período que é mais intenso, então acho que de maio até setembro, tem muito mais chance de ter hospedagens que vão estar lotadas. Então algumas aceitam reservas, então você tem que ligar para reservar e assim fica muito mais fácil. Tem vezes também que você pode precisar de uma emergência, então até recomendo que anotem o telefone da emergência também, porque eu não anotei, não fazia ideia, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas pode ser super importante você anotar, porque às vezes você tá no meio do nada. Esse caminho que eu fiz, ele tinha muitos lugares que assim não tinha nenhuma casa perto, não tinha nada mesmo. Então se acontece alguma coisa, se você vê um bicho, né, ou se tem uma árvore caída e você não consegue passar, sei lá, você pode precisar de ajuda. Então eu recomendo que anotem um telefone de emergência antes, principalmente se você for viajar sozinha, né? Se for uma mulher que tá indo sozinha, ou mesmo homem sozinho, né? É sempre interessante ter um contato, né? E assim você se sentirá mais seguro. Falando em viajar sozinho, eu já comentei no outro vídeo que eu postei sobre o caminho, mas foi super tranquilo. Eu acho que não precisa ter medo, assim, pelo menos não ter medo das pessoas. No máximo que pode ter medo é realmente se você tem medo de bichos, etc. Daí não é tão bom, porque você vai encontrar bichos pelo meio do caminho, né? Principalmente se for fazer o caminho primitivo, tem bastante vaquinhas, bastante, sei lá, tinha até, acho que boi, essas coisas tinha lá por perto, cavalinhos. Pode encontrar muitas coisas. E o que mais que é interessante saber? Uma coisa muito importante é sobre a mala, porque a gente que vai do Brasil, principalmente, você não vai provavelmente só com uma mochila, né? Então, você vai ter uma malinha extra, e se você não tem onde deixar guardado, na casa de um amigo, né, algum outro lugar, existe um serviço do correio que eu usei, que foi muito importante, que na verdade foi difícil eu ter encontrado essa solução, porque não tinha explicação tão clara na internet. Mas você pode deixar a mala no correio que você começa, né? Por exemplo, eu coloquei a minha mala lá no correio em Oviedo, e eles entregam então lá em Compostela, né? Em Santiago da Compostela. Você pode retirar, eu acho que tem 15 dias que você pode retirar, ou tem os períodos mais longos também, então vai variando de acordo, né? Eu paguei R$21,95 para esse serviço, então o envio da mala e para a mala ficar guardada lá durante esse período, né? Então eu achei super bom, fiquei com medo no início, porque eu tive que deixar o meu computador lá dentro, mas graças a Deus deu tudo certo, então foi super tranquilo. O serviço do correio local, então esse é super interessante. E existe também um outro serviço do Correios que é muito bom, que eu não usei porque no caminho primitivo, como tinham poucas pessoas, eles não estavam fazendo lá, mas no caminho francês quem faz, eu ouvi várias pessoas comentando que super valeu a pena, né? Então que é esse mais longo, você vai ficar com a sua mochila pesada muito tempo, né? Você vai dizer, ai meu Deus, não aguento mais essa mochila. Então você tem uma solução. Você pode pedir pagar o serviço do Correios, que eles pegam a sua mochila no albergue que você tiver, hotel que seja, e eles levam até o próximo hotel ou albergue que você estiver. Então você pode pagar para um dia você não ter essa mochila, né? E de vez em quando você pode pagar isso. Se quiser todos os dias, pode também pagar. Mas parece que é uns 5 euros mais ou menos. Então, assim, se você tá com aquele peso todo santo dia e não aguenta mais, pode ser interessante, né? Uma das coisas que sempre tem que levar no caminho é um saco de dormir, porque você vai dormir em albergues compartilhados, né? Você só recebe uma roupa de cama descartável para colocar, então, para colocar em cima de um colchão e no travesseiro, e daí você tem que ter o seu saco de dormir para dormir dentro, né? Ao menos que seja verão, talvez, e você não queira nada, daí você se sinta confortável de dormir só em cima, né, dessa roupa de cama descartável, ok, mas eu acho que é melhor ter o seu saco de dormir, né? Não precisa ser um grosso, o meu era grosso porque era inverno,
e acabava ocupando tipo 1/3 da mochila. Mas se você puder um menor, então melhor ainda, né? Outras coisas importantes, né? A mochila, eu tenho um vídeo separado que eu gravei lá no início do caminho, que eu vou postar em breve, mas é muito importante que você realmente busque uma mochila que você possa amarrar, por exemplo, na cintura também, né? Pra ajudar a equilibrar o peso, isso muda muito, gente. Que você leve o menor peso possível na sua mochila, então o máximo recomendado é 10% do seu peso, né? Claro que geralmente você vai passar, mas tudo bem, leve somente o essencial mesmo, é fazer o caminho e aprender a desapegar. Então você precisa levar o essencial. E você tem as opções então de sempre lavar a sua roupa nos albergues que você fica, né? Albergues, hotéis, eles sempre têm máquinas, é claro que você paga a parte. E isso acaba encarecendo um pouco, né? Principalmente se você não tem pessoas para dividir. Então, geralmente, se você conhece alguém, não tem nojinho, você pode lavar a sua roupa junto com outras pessoas, né? Porque eu me lembro que tinham máquinas, por exemplo, para lavar eram uns 3 euros geralmente, e para secar tinha de 1 a 4 euros. Então, assim, geralmente vai ser para lavar e secar, se você precisar dos dois serviços, tipo de 4 a 7 euros, pelo menos. Né? Então, sempre vai isso. É claro que você não vai lavar todos os dias, mas provavelmente um dia sim, um dia não, ou né, um dia sim e 2 não sei. Vai depender do quanto de você levar de roupas e etc e tal, né? De quanto vai sujar e tal. Mas o que é interessante, né? Que os albergues municipais, por exemplo, você vai pagar uma taxa que geralmente são... Lá no que eu fiz no Caminho Primitivo era de 6 a 10 euros, né? A maioria ali, a partir da Galícia, era um preço fixo de 10 euros, que nessa região, que eles são albergues assim mais ajeitadinhos, a maioria. E você, na Galícia, você tinha Wi-Fi lá, uma conexão lá que fazia, é um pouco diferente, um pouco meio complicado, mas dava pra conectar o Wi-Fi. Tinha alguns albergues que não tinham o Wi-Fi, então você paga essa taxa pra você ter uma cama num beliche, que vai ser dividido com várias pessoas, né? Tinha quartos que eram de 6, tinha quartos que eram de 20, 30 ou mais até, eu acho que tinha um que era bem enorme, não sei quantas pessoas que tinha. Então, são muito grandes, você vai alugar a caminha ali, o seu colchãozinho e poder tomar banho, né? Então, basicamente é isso. Tem alguns que tem algumas coisas de cozinha também, assim, para pratos ou copos, tem alguns que não tem nada. Então, é muito bom que você leve seu próprio talher, né? Que você tenha a sua garrafa de água, pelo menos, né? Para que realmente esteja preparado para isso, porque em alguns lugares não vai ter nada. Em questão de dinheiro, que sempre me perguntaram também quanto que gasta, mais ou menos, eu diria assim para você considerar pelo menos uns 30 euros. É claro que é muito relativo se você ficar em albergues municipais, né? Eu tô falando esse valor, mas vai depender muito, porque você vai ter, tipo, gasto basicamente o albergue, comida e a questão de lavar roupa, né? Ou daí se você quer beber, essas coisas mais, né? Eu, por exemplo, gastei menos. Eu gastei, tipo, acho que uns 25 no máximo por dia, considerando na verdade a diária de hotel que eu fiquei 2 noites, então assim, eu gastei muito pouco, mas eu não sou parâmetro, por quê? Porque eu não como muito, então eu comi muita bolacha, muito chocolate e não comi tantas refeições realmente pratos, sabe? Tem uns menus lá, por exemplo, que variavam de 10 a 18 euros, a maioria que eu vi, mas não são todas as cidades que tem cidades que não tem restaurante nenhum, não se chama cidades, na verdade, os lugares que você vai parar pra ficar, as vilas, ou nem sei se chegam a ser vilas, os lugares que você para, que realmente não vai ter nada, que você precisa comprar comidas no mercado antes, então é sempre bom você ver, né? Nesse aplicativo Buen Camino, tem indicação, ó, esse não, tipo, lá na cidade não tem restaurante, então é bom você levar comida antes. Então é sempre bom dar uma olhada antes no aplicativo, porque lá tem as informações, né? Tem um dia, por exemplo, que você tem 24 quilômetros sem nada. Então é muito importante que você já esteja com a sua comida toda preparada no dia anterior, porque não vai ter também lugar aberto para você estar comprando se você sair cedo, né? E acho que para finalizar, as dicas principais mesmo é o sapato, né? Que é muito importante, então eu recomendo, né, que você vá com uma botinha impermeável, ou com um tênis impermeável, qualquer coisa que seja impermeável, porque pode ter bastante água, né, como eu passei por isso, eu tava com tênis comum, tênis, né, de academia e tal, de caminhada. E foi um pouquinho difícil porque tiveram pelo menos uns 5 dias que realmente molhou todo o meu tênis, eu andei com o pé molhado, e daí depois é difícil de secar, né, e etc. Tiveram dias que até secaram, tiveram dias que não. Recomendo, então, inclusive, quem não sabe, é bom colocar jornal, se o seu tênis molhar, colocar jornal dentro do tênis. Nem sempre vão ter nos albergues, mas alguns vão ter e vão te ajudar com isso, então é interessante. E
Passar Bepantol no seu pé também ajuda bastante a evitar bolhas, evitar coisas. Se você fizer o caminho mais longo, recomendo que passem vaselina também, que é o que tinha me dado dica, mas eu acabei não usando, achei que só Bepantol foi ok. E se você sente que o seu sapato tá muito duro, sabe, tipo, depois, acho que principalmente, né, quem faz os caminhos longos, fica com o pé assim, tipo, já não aguento mais esse sapato, colocar um absorvente também embaixo da sola do seu pé, né? Um absorvente feminino também pode ajudar a ser mais soft, né? Então ficar um pouquinho mais leve. Essa dica também não acabei usando, mas também me indicaram. Então são essas as dicas mais importantes, eu acho, do caminho, que podem te ajudar a você realmente se preparar bem para o caminho. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Mas eu acho que assim você já pode aproveitar bastante o seu caminho e vai ser muito tranquilo. Então lembre-se sempre de levar o menor peso possível na mochila, porque a mochila é uma das coisas que mais incomoda de fato.